Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o foco é uma lei fundamental na administração pública do Brasil, a Lei 8.112, lá de 11 de dezembro de 1990. Ela basicamente instituiu o regime jurídico único, para os servidores civis da União, autarquias, fundações federais. Uma virada de chave importante. E para entender isso, a gente vai direto na fonte, trechos da própria lei. A nossa missão aqui é focar numa parte que parece meio técnica, mas é crucial. O título 9 são as disposições transitórias e finais. Quer dizer, como é que se fez essa transição na prática? Como é que lidaram com quem já estava lá, vindo da CLT ou do Estatuto Antigo de 52? Como é que amarraram tudo isso? Ok, vamos tentar desmembrar isso. Para começar, essa ideia de regime jurídico único parece bom, né? Simplifica, mas imagina a confusão para implementar. O artigo 243 é o ponto de partida para a gente entender essa transição toda. Com certeza. O 243 é, a espinha dorsal dessa mudança toda. Ele chegou e disse, basicamente, olha, todo mundo aqui dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as de regime especial, tipo universidades, sabe? E fundações públicas, se vocês eram da Lei 1711 de 52, ou se eram seletistas pela CLT, acabou. A partir de agora, é todo mundo Lei 8112. Foi um comando para unificar geral mesmo. Direto ao ponto. Sim, mas, claro, já teve uma exceção logo de cara, né? Sempre tem. Qual foi? Quem tinha contrato por prazo determinado. Esses ficaram fora. A lei foi bem explícita. O contrato ia até o fim previsto e não podia prorrogar depois que a 8112 entrou em vigor. Ponto final ali. Entendi. O que é fascinante aqui, se a gente para pensar, é a dimensão disso. Não é só mudar um texto de lei, né? É pegar gente com culturas de trabalho diferentes, expectativas, direitos formados ao longo de décadas sob leis totalmente distintas, o estatutário mais formal, o seletista com outra cabeça, e tentar botar todo mundo no mesmo barco. Foi uma costura, jurídica e administrativa enorme. Imagina o impacto na vida de cada servidor. Nossa, consigo imaginar a tensão. E essa costura começou a aparecer nos parágrafos do 243, né? O primeiro já fez uma coisa meio mágica. Transformou os empregos em cargos públicos. Automaticamente. E o segundo fez algo parecido com as funções de confiança de quem era de fora, viraram cargos em comissão, mas só temporariamente. O que isso quis dizer na prática fora a mudança de nome? Quis dizer muita coisa. Transformar emprego, que é termo da CLT, né, em cargo público, termo estatutário. Não foi só mudar a plaquinha. Foi o primeiro passo para padronizar tudo. Para quem vinha da CLT, por exemplo, isso podia mudar radicalmente a visão sobre estabilidade, progressão, deveres. Era outra lógica, tá? Certo. E a conversão das funções de confiança em cargos em comissão temporários foi uma solução bem pragmática, tipo, não podemos parar a máquina. Precisava manter a gestão rodando enquanto os novos planos de cargos e salários não saíam, né? Foi um jeito de dizer, vamos arrumar a casa, mas a luz fica acesa. Entendi. E nessa arrumação teve uma faxina específica, né? O terceiro acabou com as funções de assessoramento superior, as FAS, mas só as ocupadas por gente de dentro do quadro. Parece um detalhe, mas por quê? Era só para simplificar ou tinha mais coisa aí? É uma boa pergunta. Essa extinção específica das FAS para quem já era servidor provavelmente foi parte de um esforço maior para redesenhar a chefia e o assessoramento. Talvez a ideia fosse concentrar mais nos cargos em comissão, que podiam ser para gente de fora ou de dentro, e nas funções gratificadas, que eram mais para quem já era servidor. Pode ter sido um jeito de eliminar uma categoria que ficou meio solta no novo modelo, sabe? Para ter mais clareza na hierarquia e talvez um controle mais direto nessas posições de assessoramento. Faz sentido, tentar criar um padrão mais claro. Mas aí vem o parágrafo 5º e fala dos serventuários da Justiça pagos pela União. O regime se aplicava a eles, mas no que couber. Essa ressalva, no que couber, abre margem, né?
Como assim? Exato, esse no que couber é o reconhecimento de que o molde não servia para todo mundo igualzinho. Serventuário da Justiça tem uma realidade muito própria, carreira específica, atribuições. Aplicar a 812 inteira de uma vez podia dar problema, gerar conflito com as normas da Justiça. Ah, tá. Então a lei sinalizou, olha, apliquem um novo regime, mas adaptem. Precisou de um trabalho fino ali de ver o que fazia sentido e o que não fazia para eles. É um exemplo da flexibilidade que até a unificação precisou ter. Interessante. E falando em casos específicos, o sexto-bol. Servidores estrangeiros com estabilidade. A solução foi jogar os empregos deles numa tabela em extinção, até virarem brasileiros. Mas sem perder a carreira. Meio um limbo jurídico, não? Se a gente conecta isso com o resto, a gente vê de novo esse equilíbrio delicado que a lei buscou. A Constituição de 88 e a própria 8.112, lá no comecinho, no artigo 5º, dizem: cargo público é para brasileiro, né? Regra geral. Exato. Mas e quem já estava lá? Estrangeiro, mas com estabilidade garantida antes. Ia demitir. Ignorar a regra nova. A tabela em extinção foi o meio termo. Respeitou o direito adquirido estabilidade, carreira, mas disse, olha, isso aqui é transitório, não vai se repetir. Quando o emprego vagasse, não entraria outro estrangeiro. Uma forma de conciliar o passado com a nova regra. Exatamente, uma solução pragmática. Entendi essa ginástica. Mas a lei não parou aí nos ajustes. Anos depois, né, em 97 veio o parágrafo 7º, com a tal da exoneração incentivada. Isso soa bem diferente da ideia de estabilidade que a gente associa ao serviço público, né? Mesmo para quem não era estável por aquela regra especial da Constituição. Como isso entra na história? Esse parágrafo é um retrato de outra época, sabe? Anos 90, reformas administrativas a todo vapor, tinha uma pressão forte por ajuste fiscal, por enxugar a máquina. Lembro dessa fase. Então, a exoneração incentivada foi uma ferramenta. Permitiu que a administração, se tivesse interesse, desligasse servidores que entraram antes de 88, pela CLT ou pela 1711, mas que não tinham a estabilidade especial do ADCT. Isso levanta uma questão importante, né? A tensão entre buscar eficiência, cortar custos e a segurança de quem estava lá há anos. Com certeza. Indenização de 1 mês por ano de serviço foi a contrapartida, o incentivo para amenizar o impacto e tornar a ideia mais aceitável. Foi uma flexibilização bem significativa que veio bem depois da lei original. E para fazer essa exoneração funcionar, vieram os parágrafos 8º e 9º, né? Tirava o imposto de renda da indenização. Isso, para ficar mais atraente para o servidor. E o outro deixava o governo extinguir os cargos vagos, basicamente as ferramentas para garantir que o plano de demissão funcionasse e reduzisse o quadro mesmo. Certo. Perfeitamente. O 8º era o adoçante financeiro e o 9º dava o poder para a administração realmente diminuir o tamanho do Estado se quisesse. Juntos, eles mostram que não era só uma ideia. Era um mecanismo com instrumentos para funcionar, bem alinhado com a política fiscal da época. Ok, saindo um pouco desse artigo 243 que rendeu bastante, a lei também teve que mexer em coisas do dia a dia, tipo benefícios. O artigo 244 transformou os adicionais por tempo de serviço que já existiam em anuênio. Foi só mudar o nome ou teve mais? Foi mais para padronizar mesmo. Imagina a salada. Gente da CLT com quinquênio, outros do Estatuto Antigo com outra regra. A 812 precisava unificar. Ao criar o anuênio, ela deu um nome único e provavelmente regras de cálculo e concessão iguais para todo mundo dali para frente. Foi um jeito de incorporar o direito adquirido ao novo sistema. Para botar todo mundo na mesma página. Exatamente, garantindo que ninguém perdesse o que já tinha, mas com a mesma métrica para o futuro. Claro que, bom, o anuênio depois também caiu para quem entrou depois, mas na transição foi essa a solução. E algo parecido rolou com a licença especial do Estatuto Antigo, né? O artigo 245 transformou ela em licença-prêmio por assiduidade, com as regras da própria 8112. Mesma lógica de adaptar. Mesmíssima lógica. A licença especial era um direito valorizado na lei antiga, a 171. Acabar com ela do nada ia dar problema. Então, a solução foi traduzir para um novo regime.
Virou licença-prêmio por assiduidade com as regras lá nos artigos 87 a 90 da nova lei. Garantiu a essência do benefício, mas sobre o guarda-chuva novo. Entendi. E de novo, né? A licença-prêmio também mudou depois, mas o artigo 245 foi essa ponte essencial em 1990. Certo. Agora, além de gente e benefícios, tinha um abacaxi gigante. Previdência. Como juntar quem contribuía para o INSS e os seletistas com quem estava em outro regime? Os artigos 247, 248 e 249 tentaram resolver isso. Como assim? O 247 reconheceu que precisava acertar as contas com o INSS, né? Pelo tempo de quem veio da CLT. Esse tempo tinha que contar para aposentadoria no novo regime. Claro. O 248 definiu quem pagava as pensões que já existiam antes da lei. O órgão de origem do servidor, para não ficar um buraco, né? Evitar o vácuo. E o 249 foi uma medida tampão. Olha, continuem contribuindo como antes, até a gente criar uma lei específica para a previdência desse regime unificado. Esses artigos mostram a complexidade absurda de fundir sistemas previdenciários. É direito, é contagem de tempo, é dinheiro. Muita coisa para ajustar nos bastidores. E ainda teve um cuidado extra com quem estava quase se aposentando por uma regra antiga, específica. Artigo 250. Garantiu uma regra da lei de 52 para quem cumprisse os requisitos em até um ano. Isso é para proteger a expectativa, né? Exatamente. O nome técnico para isso é proteger a expectativa de direito qualificada ou direito à informação. Mudar a regra do jogo quando a pessoa está quase lá é muito complicado, gera insegurança, briga na justiça. Imagino. Então, o artigo 250 foi uma salvaguarda. Deu uma janela, um prazo, para quem estava naquela condição específica, quase se aposentando pela regra do artigo 184, segundo da lei antiga, para poder fazer isso sem ser pego de surpresa. É um reconhecimento importante de que transição precisa ter esses mecanismos, né? Para não prejudicar quem agiu de boa fé. Entendido. Para fechar o título 9º, os últimos artigos. 252. Lei vale na publicação, mas dinheiro só no mês seguinte. Um respiro para o caixa. Provavelmente, para dar tempo de organizar o orçamento. E o 253. A pá de cal na Lei 1711 e em tudo que fosse contra a nova lei. Fim de uma era. No papel. Sim, são os arremates finais. O 252 cuida da vigência e do impacto financeiro imediato, e o 253 faz a revogação expressa, que é importante juridicamente para não ter dúvida sobre qual lei está valendo. Olhando para o título 9 como um todo, fica muito claro o papel dele, né? Foi a sala de máquinas da Lei 8.112. Ele não criou os direitos e deveres principais do novo regime, isso está nos outros títulos, mas ele tornou possível implementar o regime, gerenciou a herança do passado, os servidores diferentes, os direitos adquiridos, as contas a pagar da Previdência e construiu a ponte para o futuro unificado que a lei queria. Então, resumindo bem, esse título 9º foi muito mais que só um anexo burocrático. Foi a engenharia por trás da mudança para o regime jurídico único em 90. Juntou seletista com estatutário antigo, transformou emprego em cargo, adaptou benefício, encarou o nó da Previdência e até depois abriu porta para coisas como a exoneração incentivada. Foi o manual de instruções dessa mega operação. Exatamente. E analisar essas disposições transitórias é um estudo de caso excelente sobre os desafios de qualquer grande reforma administrativa. Mostra que não basta ter uma boa ideia para o futuro. Tem que planejar muito bem como chegar lá, sabe? Revela essa tensão que sempre existe. Buscar padrão, eficiência, modernizar, mas ao mesmo tempo ter que respeitar direitos, gerenciar expectativas e lidar com a complexidade financeira e legal de mexer em estruturas antigas. Isso leva a gente para uma reflexão final. Olhando para essa transição lá de 1990, tão complexa, que lições a gente tira para hoje? Pensando em futuras reformas administrativas, que sempre voltam à pauta, como é que se equilibra essa vontade de modernizar, de agilizar o serviço público para novas demandas, com a segurança jurídica e os direitos de quem já está lá, na ativa? Ainda mais no mundo onde o trabalho e as necessidades sociais mudam tão rápido. Como construir essas pontes hoje em dia? Fica aí a provocação para a gente pensar.